Você consegue compreender a dor? É um tema muito complicado de se tratar numa cultura em que nós evitamos a experimentação da dor. No entanto, o que nós entendemos é que a dor ela é inevitável, por mais que tentemos evitá-la. Viver dói, alguns já disseram. Por muitas vezes, grandes pensadores, falando sobre a dor, nos seus discursos, declararam isso: viver dói. Viver é a experiência de enfrentar a adversidade, de enfrentar o imprevisto, o não planejado, aquilo que nos surpreende, que nos pega de assalto. Há um texto na Bíblia onde o salmista vai declarar como Deus tratou com a vida dele a partir da experiência da dor. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 116, versos de 1 a 7. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O salmista, nesse momento, nesse registro, ele compartilha um momento de muita angústia que ele estava vivendo. A Bíblia diz aqui que a angústia dele, ele chama isso de angústia do inferno, ou seja, uma angústia tão forte que ele imaginava que enfrentaria a morte. A ideia de inferno aqui, a palavra no original é Sheol, ou lugar dos mortos, basicamente a sepultura, não inferno como alguns compreendem, mas lugar de sepultura, ou seja, uma angústia tão forte que ele imaginava que aquela angústia o conduziria à morte, uma dor muito profunda. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, é um momento onde as pessoas não querem mais enfrentar a dor. Os historiadores contam que no tempo antigo, antes da anestesia, por exemplo, as pessoas que conseguiam enfrentar a dor tinham o seu caráter polido. Havia uma compreensão de que a dor cumpria um papel pedagógico na construção do sujeito, na construção do caráter de uma pessoa. Portanto, o homem, por exemplo, que encarava um dentista e tinha a extração de um dente sem anestesia, porque não havia anestesia, o encarar aquela dor dava a ele uma qualidade maior ou menor, dependendo de como ele resistia à dor. Pessoas acidentadas, pessoas que passaram por cirurgias, quantas pessoas enfrentaram a dor sem anestesia? Então, naquele contexto histórico, a dor tinha um papel de formar, de construir em nós um caráter mais polido. O tempo passou, a ciência inventou a anestesia. E o que temos hoje não é apenas a anestesia para livrar o corpo da dor, mas muitas maneiras de evitarmos a dor. Se temos uma dor de cabeça, nós vamos tomar um comprimido, um analgésico, seja ele qual for, de qualquer marca. Se nós estamos ansiosos, é um tipo de dor, uma dor no campo das emoções, podemos tomar um ansiolítico. Se estamos depressivos, tem lá os antidepressivos, os antipsicóticos. Há tantos medicamentos, tanto para o corpo como para o psiquismo humano, para eliminar a dor. Mas a grande verdade é que a dor não pode ser evitada. Podemos maquiar a dor, mas ela, de alguma maneira, ela floresce, ela aparece. Então, nesse momento que estamos vivendo, as pessoas não querem mais enfrentar a dor, mas a dor pode trabalhar em nosso favor, quando temos fé em Deus. A Bíblia diz aqui que a angústia do salmista era uma angústia para a morte. Ele está mostrando que a dor que ele enfrentava não era uma dor qualquer, era uma dor muito forte. Mas ele aprende, naquele momento, ele consegue enxergar naquele momento o quanto a dor foi preciosa para que ele se encontrasse com Deus. Ele começa o salmo dizendo: amo ao Senhor. O amor que ele desenvolve pelo Senhor é exatamente no momento da dor, porque quando dói, aí sim as pessoas buscam a Deus, não é verdade? Quantos de nós buscamos a fé, buscamos a Deus na hora da dor? A dor nos favorece a buscarmos mais ao Senhor. A dor nos favorece a encontrar o caminho da fé. A dor cumpre o papel de moldar o nosso caráter, de moldar a nossa personalidade,
de moldar os nossos valores, as nossas crenças, é exatamente quando dói que paramos para pensar mais seriamente sobre a vida. Se você apenas vive e não pensa sobre a vida, diz Platão, nós então não merecemos nem viver. Uma pessoa digna de viver é aquela que pensa sobre a vida. Não podemos evitar a dor o tempo todo. Por exemplo, a dor de uma traição, não podemos mais chorar. Eu fui num velório, uma ocasião, em que alguém dopou a filha daquele senhor que estava sendo sepultado, ou velado, melhor dizendo. A filha então estava desesperada, então doparam aquela moça. Ela não poderia chorar pela perda de um pai. A evitação da dor é algo muito próprio do nosso tempo. Mas olha, quando perdemos alguém, temos que chorar. Quando perdemos um emprego, isso tem que doer. Quando enfrentamos uma traição de um grande amigo, de alguém da família, isso tem que doer. E a dor vai nos fazer pensar sobre aquela pessoa que foi sepultada, sobre aquele emprego que perdemos, sobre a pessoa que nos traiu. Paramos para pensar sobre a vida. E nesse processo somos moldados, transformados. Deus trabalha em nosso favor a partir da dor. Jesus enfrentou a dor no Getsêmani. Ele até disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas no momento, ele entendeu, não dá, é para mim essa dor. E ele diz então, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus foi crucificado, enfrentou a dor, enfrentou a morte, mas era propósito de Deus, propósito do Pai, para que ele pudesse comunicar algo muito maior para além da dor. A nossa vida é um enfrentamento da dor, mas isso não quer dizer que é tragédia. A dor apenas nos ensina a vivermos com mais excelência, a vivermos melhor, como Deus espera que vivamos. Entenda que a dor é necessária. Por que é que experimentamos a dor? Para nos tornarmos pessoas melhores. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Onde está o teu Deus?